muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado, um novo tema, trazendo esclarecimentos para você de casa, então, que nos acompanha fielmente na programação da SIC TV. Bom, e a saúde bucal é um fator essencial para garantir o bem-estar e a autoestima. Além de afetar significativamente na aparência, contribuindo ou prejudicando a autoimagem, a saúde da boca também pode ter efeitos graves no resto do corpo, como, por exemplo, no sistema digestório. Por conta disso, é crucial saber mais sobre ela. Por isso, convidamos o cirurgião dentista Dr. João Vitor Sanches, que pode chegar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom a gente poder falar sobre saúde bucal. É importante trazermos esses esclarecimentos para a população, né? Para que, de fato, todo mundo entenda quando é hora de ir ao dentista, o que deve se atentar ali aos sinais da boca, não é verdade? Isso. Com certeza. Vamos sentar, doutor, então, para a gente conversar e entender este tema de hoje? Aquela velha história, doutor, de eu só vou ao dentista quando algo dói. Qual é o tempo recomendado para visitar o dentista? Assim, o ideal mesmo é pelo menos a cada 6 meses, né? A gente preconiza aí o mínimo de 2 vezes ao ano para que a gente consiga manter uma orientação, para a gente poder verificar se existe, tá deficitário, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, com relação à questão da higiene bucal. Porque alguns pacientes é muito comum o paciente dizer, não, doutor, escova, mas, por exemplo, o fio dental quase não utiliza. Então, a gente sempre acaba tendo que ter essas orientações e também para verificar porque existem problemas de acometimento bucais que acontecem de forma assintomática. Então, se ele não vai ao dentista, a gente não consegue poder diagnosticar isso precocemente. Às vezes, quando vai diagnosticar, já é um pouco complicado. Então, de 6 em 6 meses seria Isso. o ideal. E qual que é a melhor forma de higienizar os dentes? A melhor forma de higienizar os dentes é usando de forma correta e usando as técnicas de escovações que a gente já tem. Hoje existem 3 principais ali, que seria a técnica de Bas, são técnicas específicas. Uma é para criança, outra para quem tem um pouquinho de retração gengival. Retração gengival é quando o paciente tem aquela exposição de raiz ali do dente. E tem a técnica mais comum que a gente usa todo o tempo também, já estamos acostumados. A gente separou, inclusive, um vídeo sobre a escovação dos dentes. Eu queria até que você comentasse conosco se está tudo correto, se essa seria a regra geral aí para a população de escovação. Tá aí o nosso vídeo. Essa escovação está correta, doutor? Sim. É dente por dente que a gente tem que escovar, doutor? Isso, o ideal é você fazer dente por dente justamente com esse movimento de você inserir as cerdas da gengiva dentro da gengiva para retirar ali toda a sujeira, resto de alimento que tiver e jogar para fora, justamente com esse movimento que está acontecendo aí no vídeo. E sempre de baixo para cima? Isso, sempre de baixo para cima, na parte inferior e na parte superior de cima para baixo. E da mesma forma que eu faço na parte externa, na parte interna também? Exatamente. Para as crianças também é assim, doutor? Não, para as crianças é um pouquinho diferente. Porque aí a gente já tem uma cara dentária já formada. Isso, nas crianças, como a arcada além de ser menor, os dentes são menores e o número de dentes também é menor, a gente trabalha de uma maneira diferente, com movimentos circulares ali. No final das contas, o padrão vai ser o mesmo porque ele vai fazer movimentos que ele vai jogar de dentro para fora, ou de baixo para cima. Certo. Escovar a língua também é importante? Muito importante. Escovar a língua é extremamente importante. Com a própria escova de dentes? Sim, com a própria escova de dentes. Certo. E o que causa, a principal causa da cárie, doutor? A principal causa da cárie é a falta de higienização. A falta de higienização que a gente pega ali no ponto da escovação e do fio dental. Exatamente. E do enxaguatório bucal que pouca gente usa ou conhece ou sabe como utilizar. A escovação, ela tem que acontecer quantas vezes no dia? No mínimo, preconizado hoje pela Associação Brasileira de Odontologia, é no mínimo 3 vezes. Mas aí vai variar também de como é que é a alimentação, a dieta. Porque se a pessoa come 5, 6 vezes ao dia, o ideal é que escove sempre após as alimentações, as refeições. De nada adianta escovar os dentes certinhos, várias vezes ao dia, se não fizer uso do fio dental. Por quê? Isso, exatamente. Por quê? Porque o fio dental justamente é para tirar todo aquele excesso de alimento, aquele acúmulo de alimentos que ficam ali no que a gente chama de espaço interdental, que seria entre um dente e outro.
E esse espaço interdental, se a gente deixa acumular alimento, esse alimento vira uma placa bacteriana e posteriormente vira um tártaro. E do tártaro ele evolui para uma cárie. São evoluções. Também separou um vídeo sobre como passar corretamente o fio dental nos dentes, para que você de casa entenda, analise, veja se está fazendo corretamente. Tá aí a nossa simulação. De baixo para cima também, doutor? De baixo para cima também. Certo. Sempre abaçando os dentes, da forma como ele está mostrando no vídeo. Ali a gente ainda faz uma complementação, pelo que eu observo, de você fazer um dente de um lado e outro dente do outro, que vai fazer nesse movimento. Dente por dente? Isso, dente por dente também. E lá mais atrás a gente tem uma certa dificuldade de alcançar? Eu entendo que tem, mas a gente tem que tentar, pelo menos o básico ali um pouquinho. A gente entende que é mais dificultoso mesmo, mas tem que fazer, em todos, sem exceção. Passar o fio dental deve ser antes ou após a escovação? O ideal é que você faça antes. Antes da escovação. Isso. E também com a mesma frequência da Exatamente, escovação. com a mesma frequência da escovação. Após as alimentações, pelo menos um período aí de meia horinha, 40 minutos após a escovação, após a alimentação, desculpa, aí você faz o uso do fio dental e da escovação. A principal causa da cárie, então, é a má higienização. Isso, ou a falta dela. E a gente pensa muito que a cárie ela está ligada somente ao açúcar, e não, né? Não está ligada exatamente só com o açúcar. Ela tem ligação com alimentações mais ácidas, ela tem ligação com a falta da higiene, como a gente já sabe, porque a falta da higiene acaba proliferando ali as bactérias que a gente já tem. Porque na boca a gente tem para mais de 700 mil tipos de bactérias e em volta aí de 500 bilhões de bactérias na boca. Mau hálito, um tema também bastante polêmico. Quero que o doutor comente conosco depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, preste atenção no nosso tema de hoje. Já já a gente volta, não saia daí. O Salão Glamore oferece a você beleza e bem-estar. Serviços de clube escova, estética corporal e facial, alongamento de unhas, manicure e pedicure, spa dos pés e muito mais. Tenha um dia incrível no Salão Glamore. Aproveite os combos exclusivos para você ficar maravilhosa e o melhor de tudo, com preços exclusivos. Olha só. Hoje eu estou aqui na Glamore, beleza e bem-estar, pra falar pra você, pra ficar mais linda assim, ó. Tá vendo meu cabelo maravilhoso que eu fiz aqui? Também você pode ficar aqui ainda mais linda. Sabe por quê? Tem promoção pra esse mês de março, meu povo. Anota aí, combo glamourosa de segunda a quinta-feira, com manicure, pedicure, hidratação, mais escova, por apenas R$115. Tá pensando que acabou? Tem a terça-feira da escova, com lavagem, shampoo, condicionador, mais a escova por apenas R$49. Também tem a quarta da blindagem, blindagem mais esmaltação em gel, por apenas R$89. Que é isso? E claro, pra você que exagerou no carnaval, tá se achando mais inchadinha, tá querendo perder, claro, umas medidas, presta atenção. Manta térmica detox mais drenagem por apenas R$99. E ó, que elas também fazem pós-operatório de cirurgia plástica, ou seja, aqui é completo pra você ficar ainda mais maravilhosa do que já é. Telefone pra agendar agora mesmo, 99987-4526. E o endereço é muito fácil, Rua Humberto Correia, 1565, no bairro São João Bosco, bem em frente à Sapiens, não tem como você errar não. Então vem agora mesmo pra Glamore, bem-estar, beleza e você ficar ainda mais maravilhosa. Vem pra cá aproveitar todas as promoções desse mês de março, hein? Então faça uma visita ou agende o seu atendimento pelo WhatsApp no 999874526. O Glamore fica localizado na Rua Humberto Correia, 1565, Jardim América, ao lado do Colégio Sapiens 2. Não deixe de aproveitar, tá? Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre saúde bucal, recebendo hoje o Dr. João Vitor Sanches, que é cirurgião dentista, falando aí dicas gerais a respeito dos cuidados com os seus dentes, com o seu sorriso, como higienizar corretamente a sua boca. Então preste bastante atenção nas nossas dicas, são dicas de ouro para você sorrir à vontade, manter a autoestima com qualidade, com um sorriso bem bonitão e saúde bucal, tá? Doutor, mau hálito. O que pode causar o mau hálito? Assim como a gente já citou anteriormente, a falta da higiene é um dos casos. Além da falta da higiene, tem a questão ali do acúmulo das bactérias, que é a parte do tártaro, uma gengivite. Ela causa a gengiva inflamada, ela causa esse mau hálito, né? A alimentação também coopera.
Um dos fatores atenuantes é a alimentação. Por quê? Quando a gente tem o que a gente chama de pH bucal, quando esse pH ele pode ficar mais base e mais ácido. Quando esse pH se torna mais ácido, ele se torna mais propenso à proliferação de bactérias lá dentro. Ele se torna um ambiente, ele, vamos dizer assim, sadio para as bactérias. E esse ambiente sadio faz com que elas se proliferem mais rápido. Com essa proliferação, acaba que, consequentemente, a gente tem um maior acúmulo de bactérias. Com esse maior acúmulo, a gente acaba tendo um pouco mais de mau hálito. Assim como a questão de alguns alimentos mais ácidos, que fazem com que esse pH suba muito. Em alguns casos ali a gente tem também a questão dos diabéticos, que também coopera, tá? A diabetes também tem uma associação com relação ao mau hálito. Certo. Existem alimentos que escurecem os dentes? Os alimentos em si não escurecem, eles são, vamos dizer assim, uns coadjuvantes. Eles cooperam para que a gente acabe tendo manchamentos dentais ali, manchas superficiais. Só que se essas manchas superficiais não forem higienizadas, não forem limpas adequadamente, elas acabam, com o passar do tempo, escurecendo realmente os dentes. E como que deve ser feito o tratamento para reverter isso? Para reverter isso, a gente faz, como sempre, com clareamento. Um clareamento convencional que é feito em consultório, também pode ser feito em casa, claro, com orientação de um profissional dentista. O clareamento, ele não danifica os dentes? Não, ele pode causar um pouquinho ali de sensibilidade no início, por alguns dias. Não é todos os pacientes que têm essa sensibilidade, mas é uma coisa bem passageira, é provisório. Depois ele já não sente mais nada. E pode ser feito de quanto em quanto tempo? Clareamento a gente aconselha também que seja feito ali pelo menos de 6 em 6 meses, dependendo do paciente. Onde o paciente tem um dente muito escuro, incomoda muito, estética também atrapalha, para ele esteticamente não está legal, ele pode estar fazendo até de 6 em 6 meses. Menos que isso já não é possível, porque acaba, de certa forma, agredindo muito os dentes dele. Consumir bebidas muito geladas, de repente com chicletes, com balas ali, com aquele frescor. Existe, de fato, um choque ali que pode danificar o esmalte do dente, doutor? Ou então bebidas muito quentes, essa mudança de temperatura brusca ali da ingestão de líquidos, da própria alimentação. Isso, de alguma forma, prejudica o esmalte dos dentes? Não. A princípio, como a gente retornando ali o que eu já disse antes, alimentos ácidos, alguns alimentos podem prejudicar. O que eles prejudicam? Prejudicam o que a gente chama de esmalte, que é a primeira camada protetora ali que faz uma barreira para a gente. Quando o esmalte tem algum tipo de infiltração ou está ali um pouco mais desgastado, pode acontecer ao momento ali que você bebe uma água gelada, você sentir uma sensibilidade, você sentir uma dor, um incômodo, como também pode acontecer de você ter acontecido algum tipo de trauma. E por isso, quando você bebe alguma coisa gelada, por o dente em si ele já está com algum tipo de lesão, acontecer de você sentir esses sintomas no quente, no frio, às vezes até para mastigar ali, da pressão da mastigação. Mas há como recuperar o esmalte do dente? Tratamentos para isso, não? Existe o que a gente chama de restauração, que com ele a gente faz uma espécie de uma segunda proteção com o material odontológico, onde ele acaba vedando ali tudo aquilo que já provavelmente deve estar exposto. Nas prateleiras a gente tem um universo de cremes dentais, de pastas de dente, tem as pastas com branqueadores. Elas são eficazes? Para retirada de manchas superficiais, sim. No objetivo de clarear os dentes, não. Aquelas pastas que alguns divulgam, como se fosse ter um efeito de clareamento dos dentes, não. Pastas de carvão. Qual é a sua opinião sobre? Com relação a isso, a gente entende da seguinte forma. Essas pastas, elas servem, como eu acabei de falar, para retirar manchas superficiais. E, por exemplo, no carvão, eu acho já uma pasta um pouco complicada, abrasiva, justamente por isso. Ela não clareia, ela tem o poder de abrasão. Aí a gente volta no que a gente acabou de falar com relação à sensibilidade. Ela pode causar sensibilidade porque ela desgasta a camada protetora que é o esmalte ali, que a gente tem, que é o que serve como uma proteção dos dentes para esse tipo de situação. E com essas pastas muito abrasivas, pode acontecer do paciente sentir sensibilidade, doer, incomodar, tudo que beber quente ou frio sentir. Também é ideal que converse com o dentista para a escolha da pasta
ideal, doutor? Porque a gente tem ali um universo que passa com flúor, passa para criança, passa clareadora. Então, vai depender também da necessidade de cada indivíduo? Vai, depende. Mas hoje a gente tem como um padrão, vamos dizer assim, um padrão ouro ali, é as pastas comuns, desde que elas contenham flúor. Principalmente na questão das crianças, ela tem que conter um pouquinho, aí, um percentual, mesmo que pequeno, de flúor. E o uso de água oxigenada e bicarbonato de sódio? Só vai servir para o mesmo método que a gente acabou de falar sobre as pastas. Só vai servir para fazer abrasões. Podem até funcionar para retirar manchas superficiais. Como clareador, não serve. E a longo prazo, isso acaba causando muitos problemas. Pode causar uma infecção, pode causar uma gengivite, pode causar uma periodontite. Você perde estrutura dental, que é o esmalte novamente, porque esses materiais são materiais extremamente abrasivos. A água oxigenada, então, ela acaba sendo bem prejudicial. Os antissépticos bucais, eles substituem a escovação? Porque você comentou que ele pode ajudar, ele complementa. Mas, de repente, se eu estou ali na rua e carrego ali um frasquinho, isso pode, de certa forma, amenizar o impacto se eu não consigo escovar o dente na hora? Como é que ele vai funcionar ali? Como um aliado, como substituto? Não, ele não substitui. Como eu já expliquei, é um complemento da escovação. O principal mesmo ali é a escovação, assim como o fio dental também é uma complementação. Todos os três juntos formam um conjunto só que é importante a gente fazer de higienização. Agora, eles separadamente, nenhum consegue substituir o outro. Muito bem, deixa eu fazer uma pausa rápida agora mais uma vez e a gente segue falando sobre saúde bucal depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa falando sobre saúde bucal, dando boas dicas para você cuidar do seu sorriso, cuidar dos seus dentes, da sua saúde bucal. Bom, e a gente foi para as ruas com a nossa repórter Nilivi Eduarda para perguntar se as pessoas estão adotando hábitos saudáveis, o quanto elas estão cuidando dos dentinhos. Vamos ver? E aí, minha gente, hoje nós iremos falar sobre saúde da boca, é isso mesmo, e iremos abordar esse tema de uma forma bem diversificada, e é por isso que viemos às ruas. Vamos embora! Como você costuma cuidar da higiene da sua boca? Eu costumo escovar o dente pela manhã, depois do almoço e antes de dormir. E uso também aquele higienizador que é aquele coisa líquida, que eu não tenho o nome. Toda vida que se alimenta, escova. Escova, passa fio dental? Não gosto de fio dental, que machuca. Mano, que sorriso lindo! Das duas. Vem tu então. A outra tem sorriso bonito, não quer aparecer, não quer falar com a repórter. Ai. Tudo bem? Tudo. Como é teu nome? Karine. Karine, é o seguinte, como que você costuma fazer a sua higiene bucal? Escovando os dentes. Passando fio dental? Também. É aquele higienizador, né, que a gente coloca na boca. Meu objetivo hoje é saber sobre a saúde bucal das pessoas. A sua está em dia? Para começar, eu não tenho mais nenhum dente. O marido da dona Marinete, que me perdoe, mas quando a senhora era solteira, ou caso a senhora tenha, assim, visto o seu marido e apaixonada à primeira vista, o que mais chamou a atenção nele? O dente. Sério? O dente. É bem branquinho o dente dele. Você, por algum acaso, já beijou alguém com um mau hálito? Não. Não, só meu marido mesmo. Você já passou por alguma situação assim de uma pessoa próxima ou não tão próxima que você sentiu um mau hálito? Sim, horrível. E você chegou a falar para a pessoa? Não. Você não tem coragem? Não. Não é daquelas que falam na lata? Depende da situação, entendeu? É complicado falar sobre esse assunto para algumas pessoas, para outras nem tanto. Não, eu falo. Se tiver para lá perto de mim, eu digo, mano, vamos fazer uma higiene bucal aí mais profunda aí, porque não tá dando não. O pessoal aqui na rua falou sobre o tema e, é claro, foram levantadas algumas polêmicas, minha gente. Olha, cuidar da saúde bucal é importante não somente pela estética, mas pelos problemas mais graves de saúde que isso pode causar pela falta de cuidado. Mas agora eu quero saber de você aí de casa e você aí do estúdio, hein? Vocês costumam fazer certinho a higiene bucal e sabem a importância disso para todo o corpo?
É realmente muito importante. Teve gente que respondeu ali, doutor, que o fio dental usa o fio dental porque o fio dental machuca. Como assim? Por conta da forma como utiliza, né? Utilizando de forma errada vai machucar. Porque normalmente a grande maioria dos pacientes, da população em si, tem o costume de puxar. Não puxa, você puxa ele para frente, você não levanta, não puxa ele para cima. Na hora de você finalizar a higienização com o fio dental, você puxa para fora. Sempre dessa maneira. Porque se você puxar para cima, pode machucar. Porque sempre ali, em alguns pontos, o fio dental acaba agarrando um pouquinho mais. E nesses casos, acaba machucando mesmo. E se a gengiva estiver sangrando, vai poder usar o fio dental ou não? Pode, só tem que ter mais cuidado, usar de uma forma um pouco mais delicada, mas não só pode, como deve utilizar. Assim como o enxaguante bucal, que também ajuda a amenizar essa inflamação da gengiva. E pode ocorrer desse sangramento estar acontecendo justamente pela pessoa não estar fazendo uso do fio dental, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes é justamente por isso. Por conta do mau uso ou do não uso do fio dental e muito menos do enxaguatório bucal, que também auxilia bastante nessa parte de gengiva aí. É verdade que o fio dental ele pode provocar doenças cardíacas, doutora? Não, o fio dental não. O fio dental não provoca. O que pode causar, o que tem uma correlação com doenças cardíacas são as infecções, como por exemplo a gengivite, que ela pode virar uma periodontite, que é um caso mais grave de uma doença periodontal, e essas bactérias dessa doença periodontal podem acabar caindo na corrente sanguínea. E se cair na corrente sanguínea chegando até o coração, elas podem sim ter alguma correlação com problemas cardíacos, onde tem endocardite, tem lesões de válvula, e isso pode acontecer. Aquele passa-fio que normalmente quem usa mais ou aquele fio dental em uma hastezinha, que é mais para quem usa aparelho, também pode ali ser um bom aliado para quem tem algum tipo de dificuldade para passar? Pode, se ele tem espaço suficiente para colocar ali e se sente à vontade, se sente mais cômodo em usar o passa-fio, pode. É preciso esperar um tempo após as refeições para fazer a escovação? Sim. É preciso esperar uma média de pelo menos meia hora a 40 minutos. Por quê? Porque quando a gente faz ingestão de alimentos, na sua grande maioria, como eu já citei anteriormente, a gente faz uma alteração do pH da saliva ali, da boca. Que o pH ele pode ser mais base e pode ficar mais ácido. Na grande maioria das vezes, quando a gente come, os alimentos acabam deixando o pH mais ácido. Então, nesse caso, o ideal é a gente esperar um período para que a gente consiga escovar quando o pH estiver mais baixo, ali, mais base, isso ajudando muito na questão da proliferação de saliva, ali, diminuindo a proliferação de bactéria, desculpa. Dá para prevenir a retração gengival? Sim, é possível, com uma higiene adequada, o uso do fio dental, acompanhamento, a gente consegue diminuir bastante. Mas, e também evitar certos traumas, né? Escovação com muita força, Isso. Escolher uma escova macia ou uma escova dura? Sempre macia, de preferência com cerdas finas. E pequenas? Isso. E as crianças, doutor, quando iniciar a escovação dos dentes das crianças? A partir da aparição do primeiro dentinho de leite, já pode se iniciar ali a escovação. De início, não é necessário ali fazer, vamos dizer assim, obrigatório usar uma pasta com flúor, mas com o passar do tempo precisa sim ter flúor. Certo. Qual que é a sua mensagem final para o nosso telespectador hoje, doutor, acerca deste tema? Minha mensagem é que eu peço que todos cuidem bem da sua saúde bucal, procurem higienizar bem, usar fio dental, enxaguatório e que procurem um atendimento. Inclusive, convido todos que estão assistindo aqui ao nosso programa para comparecer à nossa clínica, ali na 7 de setembro, para ter um acompanhamento com a gente lá, fazer uma avaliação, tudo direitinho, tá bom? A gente tem um corpo de profissionais lá muito capacitados e especializados para atender você da melhor forma possível. Muito bem, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui conosco. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, El. Agradecer também a você de casa que nos acompanha todos os sábados e a Celibras, que nos ajudou a levar este tema, a falar de saúde bucal a todos os públicos. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Sábado que vem nós estamos de volta. A vocês, um ótimo fim de semana. Tchau, gente!